Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz seja convosco. É nítida a presença de Deus neste lugar. Convido você a pegar a palavra do Senhor, da Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 22. Deus marcou um encontro conosco nesta manhã. O amor do Pai por você, por nós, é nítido. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas do Novo Testamento. Primeiro livro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Lucas 22, versículo de número 14. Todos acharam? Podemos ler? Lucas 22, 14 diz assim: Chegada a hora, Jesus pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comereis até que se cumpra o reino de Deus. E pegando um cálice, depois de dar graças, disse: Peguem e repartem de vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu-lhes Deus, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Oremos ao Senhor. O tema nesta manhã: sentado à mesa, mas onde está o seu coração? Oremos. Espírito Santo de Deus, Tu continua pairando sobre nós. O Senhor tem total liberdade de se continuar manifestando sobre nós. A casa é sua, a igreja é sua, as ovelhas são seu. E eu preciso totalmente do direcionamento seu, porque sem Ti nada posso. Por isso, Pai, eu te peço, como de costume, que eu me esconda, mas que o Senhor possa crescer poderosamente nesta manhã em nosso meio. Pai, como já foi ministrado no louvor, cadeias quebrou. Tudo que pedir, nós podemos ouvir, a Tua palavra foi rompida nesta manhã. Nós possamos ter sensibilidade de entender o que o Senhor quer conosco nesta palavra, meu Pai. É que eu oro em nome de Jesus. Conceda a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Sentado à mesa, mas onde está o seu coração? A mesa ali estava posta, com simplicidade, mas uma mesa carregada, cheia de significado. O pão estava ali, o cálice também estava ali. E Jesus tinha plena consciência de tudo o que ele ia passar. Ele tinha plena consciência de tudo o que ia enfrentar. Mas antes de enfrentar tudo aquilo, ele preferiu sentar com os seus discípulos. Hoje, através do Espírito Santo, ele está aqui sentado do teu lado, para cear com você, para cear comigo, para cear conosco. E naquele mesmo ambiente estavam homens que o amavam, homens que iriam falhar. Até estavam naquele ambiente homens que iriam trair Jesus. Todos estavam naquela mesa, todos próximos fisicamente, mas nem todos estavam no mesmo lugar espiritualmente. Como está o seu coração nesta manhã? Estava ali um cenário, revela que a ceia do Senhor não começa quando o pão é distribuído, e nem termina quando o frasco do plástico vazio do cálice é recolhido. Não, a ceia começa muito antes. Ela começa no coração, no lugar invisível, onde ninguém vê, mas Deus sonda. A ceia hoje está começando em nosso coração. Por isso, então, não é apenas mais um culto. Não, hoje é a mesa que está sendo posta para mim, para você, para nós. E a Bíblia relata que nunca foi um lugar de superficialidade. Não, a mesa é um lugar de comunhão.
Deus está chamando nós para esta manhã uma comunhão mais próxima para com Ele. Uma comunhão verdadeira. E a mesa também tem lugar de revelação. É na mesa que se descobre quem está apenas sentado ou quem está verdadeiramente rendido a Ele. Como está o seu coração? Como está o seu coração? A pergunta que precisa ecoar em nossas vidas nesta manhã não é se estamos presentes neste culto, não, mas onde está o nosso coração quando participarmos da mesa do Senhor? Onde está o nosso coração quando participarmos da mesa do Senhor? E olha que algo muito interessante. Antes de Jesus ser crucificado na cruz do Calvário, Ele preferiu estar em primeiro na mesa com seus discípulos. Jesus, antes de enfrentar a cruz, Ele traz a mesa, o momento de comunhão para com os discípulos. E Jesus não fugiu da cruz, mas antes da cruz, Ele valorizou a comunhão. Jesus queria a comunhão. Jesus sabia exatamente o que Ele guardava tempos antes, tempos depois. Ele sabia o que estava esperando. Ele sabia que a cruz seria inevitável. Mas Ele queria um momento de comunhão com os seus discípulos. Ele tinha plena consciência da dor física. Jesus tinha plena consciência, porque Ele era onisciente. Ele sabia o que iria acontecer na frente. Ele tinha plena consciência da sua dor física. Ele tinha consciência da humilhação que Ele ia passar dias depois. Humilhação, e tinha consciência do abandono dos seus discípulos. Ele tinha plena consciência. Mesmo ainda assim, o texto nos diz que Ele desejou ansiosamente estar à mesa com os seus discípulos antes de sofrer. Jesus desejou estar com os discípulos antes do seu sofrimento. Ele desejou estar juntinhos dos seus discípulos, mesmo sabendo que ali alguém ia trair, mesmo sabendo que alguém ali ia negar, mesmo sabendo que alguém ali não duvidaria que Ele realmente havia ressuscitado. Ele preferiu estar com os discípulos. Isto revela um coração de quem não fugiu do sofrimento, mas escolheu fortalecer a comunhão com os seus discípulos. Muitos, quando estão aprisionados, se afastam da igreja, se afastam da mesa da comunhão. Muitos, de vez, quando estão aprisionados, quando estão presos no pecado, ou estão presos no engano, de vez se aproximar de Jesus, se afastam. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus fez o oposto. Ele se aproximou dos seus discípulos. Ele nos ensina que a comunhão não é um detalhe na vida espiritual, mas é uma fonte de força. É uma fonte para enfrentarmos os momentos difíceis na nossa caminhada. Nós precisamos ter esse momento de comunhão para poder enfrentarmos o nosso dia a dia amanhã, o nosso dia a dia depois que nós sairmos daqui. Pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 2: olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, ao qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vemos aqui neste texto que a ceia foi prioridade do Senhor antes do sofrimento. Ele desejou este momento que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Ele desejou ardentemente, ele sabia o que ia acontecer depois. Mas antes do sofrimento, ele desejou estar junto. Ele desejou estar em comunhão. E Jesus não tratou a ceia como algo secundário. Não. Ele não deixou a ceia para depois. Mas antes da cruz, houve a mesa. Antes da cruz, está acontecendo o que estava acontecendo aqui nesta manhã. A mesa. Antes do Getsêmani, houve a comunhão. Antes nos mostra que a ceia prepara o nosso coração para suportar as dores que ainda virão. Eu vejo este momento Jesus preparando o seu próprio Deus, preparando o coração de Jesus para enfrentar a dor que ia acontecer com ele após esta ceia. E nós, quando viemos ceiar com o Senhor nesta manhã, Deus está preparando o meu, o seu coração para que vamos enfrentar
durante a semana, nos fortalecer a nossa fé. A igreja primitiva, ela compreendeu isso muito bem, pois a Bíblia relata que a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio ao sofrimento, mas a igreja primitiva perseverava na fé. Eu pergunto, você responde para você mesmo: como está a tua fé? Como está a tua perseverança no Senhor? Como está? Eles sabiam que quem abandonava a mesa se enfraquecia na caminhada, mas quem permanecia na mesa encontrava forças para continuar. Hoje o Senhor vai nos restabelecer as nossas forças, pois hoje é noite, manhã de aliança com o Senhor. O amor de Cristo revela no desejo de estar com os seus. O maior desejo do Senhor é estar próximo de mim e de você. Jesus ama comunhão, Ele ama a proximidade, Ele é um amigo perfeito. Ele quer chamar eu e você, nós, de amigo. Ele quer chamar eu e você de filhos, amigos, discípulos, servos. Quem tem sido nós nos dias de hoje? Quem tem sido você? Quem tem sido eu? Quem tem sido nós perante Jesus? Será que nós estamos em intimidade com Ele ao ponto de sermos amigos? Será que somos servos? Será que somos discípulos? Ou no andar da caminhada como cristão, deixamos tudo para trás e somos apenas seguidores e nada mais? Isso não é o que o Pai quer. Deus chamou você, eu, nós para sermos discípulos. Deus chamou eu e você, nós, para sermos amigos. Amigos têm intimidade com o Pai. Amigo escuta o Pai falar, levanta e obedece para cumprir a ordem que o Pai pede. Eu estava nessa madrugada, é normal acordar 3 horas da madrugada. Eu vim rever o texto, eu ia ministrar nesta noite, li, fiz um banner e comecei a jogar. E aqui estava uma bagunça. Aí comecei a brincar, comecei a jogar um joguinho do videogame, do celular, comecei a brincar, distrair um pouquinho a cabeça. Aí o Espírito Santo falou: muito bonito, a igreja está uma bagunça, e você está aí jogando, vai lá uma igreja. Aí eu vim aqui, pus o louvor, a mesa cura, e fui lá, fui sozinho. Eu ia cortar o celular, não precisa descansar, ele sempre faz sozinho, é minha vez de fazer sozinho. Aí preparei esse ambiente aqui, comecei a orar, comecei a determinar: Senhor, que a sua glória venha se manifestar neste lugar, porque é noite de mesa, é manhã de mesa. E fiz obediência ao Pai. Às vezes muitos de nós somos acordados para orar e nós não levantamos para orar, oramos assim. É normal, o cansaço vence. Por isso que é bom levantar, jogar água nos olhos e sair na cama e falar com o Pai. Não tem coisa mais gostosa. O Pai quer amigos, o Pai quer íntimos, o Pai quer obediente, desde que seja para levantar do conforto. Vim aqui sozinho, tirar o sofá, tirar as camas, preparar o ambiente para que hoje pudesse manifestar a glória do Senhor. É um desejo do Pai. Não, estou falando aqui como um chacoalhão que eu tomei do Espírito Santo, não é para nos engrandecer, não. Eu amo lavar a igreja, lavei, estreguei, eu amo fazer isso. Mas às vezes nós precisamos ouvir, essa sensibilidade de ouvir o que o Pai quer de cada um de nós. O amor de Cristo revela o desejo de estar com os seus. Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que seria negado, Jesus sabia que seria abandonado, mas mesmo assim, Ele escolheu a mesa. Mesmo assim, Ele escolheu estar juntinho daqueles que iam trair, daqueles que iriam negar, daqueles que iriam fugir, daqueles que iriam dizer: não te conheço. Que amor, né? Às vezes um pisão no nosso pé, nós deixamos até de falar, né? Às vezes uma pessoa fala algo para nós assim, que nos fere, nós nem queremos saber da pessoa, né? E o Pai está sentado na mesa com alguém que ia trair, com alguém ia negar. Ele quis estar ali, com alguém que ia dizer: não conheço. Com alguém que precisou tocar nas suas feridas para saber se era mesmo. Mas Ele estava ali. Ele escolheu estar à mesa.
como Ele escolheu estar aqui nesta manhã por mim, por você, por nós. E como está o nosso coração? O Espírito Santo de Deus tem me cobrado muito, porque a igreja está perdendo a essência de estar na mesa. Nós programamos para tudo, mas não nos programamos para estar na mesa. Programamos para ir em festas, não é errado, deve se programar. Programamos para tudo, mas a melhor programação, que é espiritual, de estar na mesa com Ele, um culto especial de ceia do Senhor, deixamos para segundo plano. É a mesa que cura, é a mesa que transforma, é a mesa que liberta. E o amor de Cristo revela o desejo de estar com os seus, mesmo sabendo que ia ser traído. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Este amor que não desiste de você, este amor que não desiste de mim, este amor que não desiste de nós, Jesus, mesmo às vezes falhando, mas Ele não vai desistir do plano que Ele tem para contigo. Ele não vai desistir, mesmo que talvez ainda você não saiba, mesmo que talvez é um ponto de interrogação, mas existe um plano perfeito de Deus. Existe um plano perfeito do Senhor para cada um conosco. Ele não amou, Ele nos amou, Ele não desiste diante da nossa fraqueza humana. É um amor que chama para perto. É o amor de Deus, olha só. Nós cheios de falhas, cheios de carrapichos, Ele nos chama para pertinho. Vem como está, porque quem vai fazer além da obra sou eu. Eu só quero que você venha. Um amor que chama para perto, mesmo conhecendo as nossas falhas, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, mesmo conhecendo a nossa imperfeição. Mas quando nós aproximamos mais dele, nós ficamos cada vez mais próximos e mais parecidos com ele. Essa mesa revela que Jesus ainda deseja comunhão conosco. É o que o Pai quer nesta manhã, comunhão. Mesmo quando estamos quebrados, talvez há pessoas em nosso meio que está quebrada. Talvez há pessoas em nosso meio que está cansado. Talvez há pessoas em nosso meio que está envergonhado. Mas mesmo assim, Ele chama eu e você para a comunhão. Ele não chama os perfeitos. Não, Jesus não quer os perfeitos porque nem existe. Mas Ele chama os que têm o coração sincero. E eu posso ver aqui uma igreja com um coração sincero, que levantou da tua cama para estar aqui nesta manhã, para buscar a presença dEle, que venceu o cansaço e o sono gostoso, numa manhã de domingo que é tão gostoso dormir até as 9, né? Embora eu não consiga, mas é bom para quem consegue. Ele nos escolheu. Ele não chama os perfeitos, Ele chama os sinceros. Tem uma igreja sincera aqui? O pão revela um corpo entregue por amor. O pão de Jesus. Deixa eu pegar esse pão lindo aqui. O pão revela o corpo que foi entregue por amor. O corpo partido como oferta voluntária. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu como oferta voluntária. E quando Jesus parte o pão, Ele declara que o seu corpo é dado. Dado. Jesus deu o seu corpo. Não foi tomado. Os guardas não tomou o corpo de Jesus. Não, Jesus se doou por mim, se doou por você, se doou por nós. E a pergunta que eu faço nesta manhã: o quanto eu e você, nós temos nos doado por Ele? Quanto nós temos nos doado por Ele? Reflita para você nesta manhã. Mas estamos tão ocupados, né? Tão ocupados, tão distraídos, e temos doado tão pouco. É para mim também essa mensagem. Precisamos nos doar mais para o Pai, porque Ele que nos doou para nós, a doação que Ele fez, uma doação perfeita. Perfeita. E quando Jesus Ele parte o pão, Ele declara que o seu corpo é dado e não tomado. Aqui, este detalhe muda tudo. Ninguém arrancou a vida de Jesus. Não arrancaram Jesus daqui, não.
Ele se entregou por mim, por você, Nadir. Se entregou por você, Geraldo. Se entregou. Pois a Bíblia diz em João 10, 17, 18: por isso, Pai me ama, porque doou a minha vida para torná-la e tomá-la. Ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo a doou, tendo o poder para dar e o poder para tomar e tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele se doou por nós. Então a cruz não foi um acidente histórico, foi uma decisão eterna. Uma decisão eterna. Esta verdade confronta a nossa fé, pois nos lembra que cristianismo, igreja, não é apenas receber bênçãos, mas é aprender a viver uma vida de entrega. Nós estamos acostumados com o cristianismo que o Senhor vai te dar uma casa, que o Senhor vai te dar um carro, que o Senhor vai te dar um bom emprego. Fazemos campanhas, fazemos novena, não tenho nada contra, mas cristianismo não é isto. Cristianismo é entrega. Entrega. Não entregar o teu dinheiro, não, é entregar a tua vida, é entregar o teu coração, é entregar o teu tempo. É uma entrega, teu tempo em servi-lo. É uma entrega. Então entenda, cristianismo não é apenas receber bênçãos, mas é aprender a viver uma vida de entrega. Não é errado receber bênçãos. Nós devemos comer o melhor desta terra, mas antes de comer o melhor desta terra e viver o melhor desta terra, procura primeiro agradar o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa correr desesperadamente atrás das bênçãos, basta você obedecer princípios e as bênçãos correrão atrás de ti. Mas às vezes nós invertemos valores, estamos desesperados correndo atrás de bênçãos e deixamos de correr desesperados atrás de Cristo. Inverte os valores e você vai ver como a bênção vai correr atrás de você. Inverte os valores. Jesus se entrega antes de ser preso, antes que o soldado chegasse e amarrasse as suas mãos, antes de o soldado chegar lá, prender Jesus. Sabe o que aconteceu primeiro? Ele já havia entregado o seu coração. Ele já havia entregado o seu coração. Então sabe o que eu entendo aqui? A entrega começou no interior, antes de ser manifestado na cruz. Enquanto você não entregar o seu coração para o Senhor, não tem como Ele completar a obra que Ele deseja fazer com você. Há uma necessidade de eu e você verdadeiramente entregarmos o nosso coração para Ele. Entregar com tudo, não com reserva, não uma entrega sem reserva. A entrega começou no interior, antes da cruz. Sabe o que eu aprendo aqui? Que isso me ensina que toda verdadeira entrega a Deus começa dentro de nós. Aí o Espírito Santo peça para nós nos avaliarmos. Hoje é noite de mesa. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Filipenses capítulo 2 diz: e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Participar da ceia do Senhor é lembrar que não existe uma vida cristã sem rendição, que não existe uma vida cristã sem cruz, que não existe uma vida cristã sem entrega. Sabe, igreja, a ceia anuncia o sacrifício consciente. Cada vez que a igreja participa da ceia, ela está anunciando que alguém morreu em seu lugar. É o que estamos fazendo aqui nesta manhã. Estamos anunciando que Jesus, sem pecado, o Filho unigênito de Deus, morreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Pois a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 26: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vemos aqui, não foi um homem comum, não foi um homem comum que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar, não, foi o Filho de Deus, foi o Filho de Deus.
Esse anúncio então não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito no automático, embora eu e você estamos vivendo muitas vezes no automático, mas anunciar a Cristo não pode ser no automático. Anunciar o Evangelho, sermos testemunhos do Senhor, não pode ser no automático. Esse anúncio não pode ser no automático, não pode ser de uma maneira distraída, pois se trata do maior sacrifício da história. Nós somos anunciadores de Cristo Jesus, e estamos fazendo aqui hoje, estamos anunciando que Jesus morreu por mim, que morreu por você, morreu por nós, e que um dia nós estaremos junto com Ele, participando desta ceia. Amém, igreja? Você anseia por esse desejo? Você anseia, você sonha com esse desejo? Aleluia! Oh Deus! O cálice revela uma nova aliança selada em sangue. O sangue inaugura um novo relacionamento com Deus. A nova aliança não foi assinada com tinta, mas foi selada com sangue. Ou seja, o sangue de Jesus abriu um novo caminho. Nós não tínhamos acesso ao Pai, nós não tínhamos acesso ao Deus, mas o sangue de Jesus abriu um caminho livre. Hoje você não precisa do cristiano para chegar a Deus. Hoje você não precisa da missionária Nadir, da pastora para chegar a Deus. Hoje o seu caminho é livre. Você chega a Deus sozinho, falando no nome de Jesus. Precisa usar apenas o nome de Jesus. O sangue de Jesus abriu um novo caminho de relacionamento com Deus, onde os pecadores, como nós somos, eu e você, possamos ser chamados de filhos, filhas. Nós não somos mais bastardos. Talvez o seu pai, a sua mãe não deu o valor que você devia, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá o valor que você deve, que você precisa. Ele supera o valor que precisamos. Aleluia! Onde os afastados podem ser reconciliados. Talvez você que está me assistindo está afastado da presença do Senhor. Hoje, nesta manhã, você pode se reconciliar com Ele. Se reconcilie com Ele. Pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, vamos ler um pouquinho do 10, 19 ao 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto e pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemo-nos como verdade no coração, com a inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado na água limpa, retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem te prometeu. Aleluia! Aleluia! Jesus, Ele é fiel. O homem pode prometer e às vezes não cumprir, porque o homem é falho. Mas Jesus, se Ele te prometeu, pode ter certeza de uma coisa: vai se tornar real na tua vida. Porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se há promessas do céu, creia. No tempo de Deus, quando eu e você nós estivermos preparados para receber, Ele vai entregar. Porque Ele não quer entregar nada na sua mão para que você possa perder mais tarde. Entenda uma coisa: esta aliança não é frágil, ela é eterna, porque foi selada com o que havia de mais precioso, o sangue de Jesus. Jesus nos selou, nós somos selados com o sangue de Jesus. Por isso que eu entendo, uma vez convertido, nem para desviar nós prestamos mais. Não conseguimos mais, não adianta querer fugir, porque nós somos selados pelo sangue de Jesus. Não tem como. O inimigo tenta dar alguns argumentos para nós tentarmos fugir, mas não adianta. O Senhor vai lá e joga a vara, vai de volta. Rapaz, eu tenho algum tipo que é lindo e maravilhoso. Nós nem sabemos pecar mais, porque nós pecamos, dói até nós lá na nossa alma. E é gostoso isso. Nós podemos sentir o amor e o cuidado de Jesus por mim, por você, por nós. Então entenda uma coisa: o perdão que limpa, restaura e reconcilia. O sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, Ele purifica o nosso coração. E participar da ceia nos lembra que ainda existe perdão disponível para mim, para você, para nós. Mas também o Senhor nos chama nesta manhã para um arrependimento verdadeiro. Ei, não se trata de perfeição. Não, Deus não quer perfeito. Se Deus queria perfeito, se Jesus queria perfeito, nenhum de nós estaríamos aqui.
Ele não quer perfeito, não. Ele quer homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, sinceros de coração. Aleluia. Que sejamos verdadeiros, arrependimentos verdadeiros, tenham sinceridade diante de Deus. A mesa reafirma que pertencemos ao Senhor. Nesta manhã estamos aqui para o Senhor trazer na nossa memória que eu e você, nós, mesmo você que ainda não é batizado, mas vai decidir batizar no próximo batismo, e não adianta fugir dele, você já é dele. Você é escolhido e lavado a dedo dele. Não foi você que escolheu, fomos nós que escolhemos. Então, por favor, para de fugir desta ordenança do Senhor. Aceite o batismo, batiza e vivam novidade de vida dia após dia no Senhor. A mesa reafirma que nós pertencemos ao Senhor. Participar da ceia, reafirmamos que pertencemos a Cristo. Para isso, a palavra nos orienta. Examina o coração, não para gerar medo. Quando a Bíblia diz, ei, examina o homem, o coração, não para gerar medo em mim, você, nós, não, mas para nós perseverar na aliança. 1 Coríntios 11, 28 diz, examine, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, e beba do cálice. Esse autoanálise não é para causar medo, não. É para causar um renovo da aliança. É para que eu e você, nós perseveremos na aliança. O exame espiritual é o cuidado. É Deus cuidando de mim, de você. Deus, quando pede para você, nós autoavaliarmos, e analisarmos a cada um a si próprio. Não é para condenação, não. É um cuidado do Pai. Porque o Pai sabe onde você precisa mudar. Por isso que Ele pede para eu e você, nós nos autoavaliarmos, para nós possamos falar, Pai, eu preciso mudar aqui. Ajude-me a mudar. A mesa também revela os corações. Os corações. Onde está o nosso coração hoje? Onde está o nosso coração nesses minutos agora? Nesta manhã? Onde está o nosso coração? A mesa revela onde está o nosso coração. Judas estava presente, mas Judas não estava convertido. Judas participou da mesa, caminhou com Jesus, ouviu os seus ensinamentos, mas nunca entregou verdadeiramente o seu coração. Esse é muito perigo de homens e mulheres de Deus. Fazem da mesa um ritual, mas não entregam o coração. Judas estava ali naquela mesa. Judas teve a oportunidade de poder se arrepender e não trair Jesus, porque a tua mente já estava bolando um plano. Mas naquele momento de sentar da mesa, ele poderia dizer, não, eu não vou fazer isso. Mas ele escolheu fazer. Então a pergunta que eu te faço, onde está o seu coração nesta manhã? A sua história nos ensina que proximidade física não significa transformação espiritual. Judas andou com Jesus, Judas ouviu os conselhos de Jesus, Judas viu Jesus pregando, Judas viu Jesus orando, Judas teve o melhor pastor para pastorear, mas mesmo assim não houve conversão, não houve transformação espiritual. Eu entendo aqui então que a proximidade física não significa transformação. Porque no texto nós lemos, diz, mas eis que a mão que trairá está comigo na mesa. Jesus sabia que seria traída por Judas, mas mesmo assim, Jesus o amou. Isso é forte, né? Amar quem nos trai. Não é fácil, mas é o mandamento do céu. Amar não é trazer de volta, mas é liberar perdão para que você possa ser livre. É liberar perdão. Não é fácil, mas Jesus nos ensina que é necessário. É necessário. Estar na igreja não é mesmo que estar em Cristo. Proximidade física não garante transformação espiritual. Não. Transformação espiritual, igreja, todo dia que você está ali, ó, diante de Jesus, fala, Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei te servir. Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu vou me perecer. Sozinho eu vou me desviar. Mas me ajuda, me transforma. Me ajuda a me transformar, Senhor. Se você for sincero, Ele vai te ajudar. Quem já foi transformado por Ele, pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. E olha, nós somos uma obra. Todo dia Ele está nos transformando. Todo dia Ele está ali com o martelinho, com a picareta ali, ó,
Nós somos a escultura feita pela mão de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Nós somos uma escultura feita, lapidado pelas mãos do Espírito Santo, do Deus Pai, do Espírito e Deus Espírito Santo. A obra só vai acabar quando tirar o fôlego do nosso fôlego. Aqui é quanto isso nós estamos sendo feitos todos os dias por Deus. Então permita Ele te fazer conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Sabe, igreja? E a igreja primitiva nos ensina, deixa claro que Ele se importa mais com a verdade do coração do que as aparências externas. A se revela que quem vive uma fé sincera e quem apenas mantém uma aparência religiosa. Não sejamos uma igreja religiosa, por favor. Não sejamos uma igreja que vive de aparência, mas sejamos uma igreja que tem essência, onde pessoas lá fora possam olhar em você e ver que realmente o Espírito Santo está mudando você, transformando eu e você, homens e mulheres, crianças e jovens, juniores, adolescentes, pessoas melhores em Cristo. E você vê, quer ver, reconhecer se Deus está mudando realmente uma pessoa, é a humildade. Porque quando Deus transforma, nós ficamos ainda mais humildes. Porque quando quem é transformado, que não foi por Deus, se torna arrogante, prepotente, soberbo. Mas quem é transformado pelo Espírito Santo se torna humilde, porque reconhece que a transformação não vem dele, mas vem do Senhor. A ceia revela que quem vive na fé sincera e quem apenas mantém uma aparência religiosa. Cada culto de ceia é uma oportunidade de uma decisão verdadeira. O Espírito Santo me cobrou sempre para a ceia, estar ministrando sobre a Santa Ceia, porque nós estamos perdendo essa essência. Nós estamos perdendo o temor e o tremor de estar participando da ceia do Senhor. É um ato tão importante, uma ordenança tão importante. A ceia não é neutra, ela sempre exige de nós uma resposta. Hoje o Senhor está exigindo de mim, de você, de nós. Qual é a resposta que nós vamos dar para Ele ao participarmos da ceia do Senhor? Ou permanecemos na aliança, ou apenas sentamos à mesa sem compromisso real. Apenas participadores. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 11, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Hoje à noite nós discernimos onde está o nosso coração. Hoje à noite nós avaliarmos se nós podemos fazer mais para o Senhor. Eu e você nesta manhã perdoado, nesta manhã da falta de costume. Então nesta manhã nós avaliarmos onde está o nosso coração e de realmente chegar para o Senhor: Senhor, eu quero fazer mais para Ti. Glória a Deus. Eu quero fazer mais para Ti. Eu quero fazer mais para Ti. Está deitado na cama, te abrir o chacoalhão, obedecendo e fazer o que Ele pede para fazer. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu tenho olhado às vezes no espelho, estou vendo meus cabelos embranquecendo, a barba embranquecendo, a idade chegando. Aí eu olho no espelho e falo: Senhor, eu fiz tão pouco para Ti. Me dê saúde para fazer mais para Ti. Me dê saúde para que eu possa conseguir transformar um pouco mais de pessoas, ganhar um pouco mais de pessoas para o Senhor, para o Seu reino. Como está o seu coração? Não para engrandecer, não para me engrandecer, não. Que quando eu morrer, ninguém lembre de mim, mas que possa lembrar do Cristo que eu servi. Esse é o melhor, estarei realizado. O Cristo que nós servimos. Qual é o exemplo que eu e você vamos dar do Cristo que estamos servindo quando deixarmos dessa terra? Então eu quero concluir, para não roubar seu domingo, para sua manhã de domingo, uma grande pergunta. Uma grande pergunta desta mensagem. Não é se eu e você vamos participar da ceia, mas onde está o seu coração enquanto estamos na mesa? E a mesa não era tão bonita como foi montada. Era uma mesa simples, onde estão vocês sentavam ao chão. Onde está o seu coração? A grande pergunta desta mensagem não é se participamos da ceia, mas onde está o nosso coração enquanto estamos à mesa. A mesa do Senhor não é lugar de aparência, mas é lugar de verdade. Não é lugar de fingimento, mas é lugar de nos rendermos da forma que você está.
Não se importa o que você aprontou, onde você errou, onde você caiu. Mas se arrependa e começa de novo. Começa de novo. Que hoje possamos nos aproximar da mesa com o coração quebrantado, sincero e decidido permanecer na aliança. Porque sentar na mesa é fácil, mas permanecer com o coração inteiro diante de Deus é o verdadeiro desafio da nossa fé. Então que eu e você, nós possamos ter essa ciência. Entenda isso nesta manhã. Que hoje possamos nos aproximar da mesa com o coração quebrantado, sincero e decidido a permanecer na aliança. Porque sentar na mesa é fácil, mas permanecer com o coração inteiro diante de Deus é o verdadeiro desafio da nossa fé. Quantos não se programou para estar aqui hoje? Quantos não valorizam mais esse momento tão lindo e tão maravilhoso, tão forte, que causa um impacto na nossa vida espiritual que estamos fazendo aqui nesta manhã? Que eu e você, nós não perdemos esta essência. Que eu e você, quando falarmos da ceia do Senhor, possamos estar sempre alegres, vindo alegres, eufóricos, para poder estar participar deste lindo, não é um ritual, é uma ordenança que o Pai nos deixou. Preparar a mesa da forma que está sendo preparada. Deus nos abençoe para que cada ceia vai estar mais bonita. Em nome de Jesus. Embora eu não gostava disso, eu achava que não necessitava disso, mas é bom fazer. É preparar algo lindo para o Senhor e fazer da melhor forma possível para que o Senhor possa estar aqui como Ele está aqui nesta manhã. Eu lavava aqui, esfregava o chão e falava: Senhor, se o Senhor não se manifestar aqui, ó, vai ser apenas um grupo de pessoas se encontrando. Se o Senhor não se transformar, pessoas que vão estar aqui nesta manhã, vai ser apenas um grupo de pessoas se encontrando como se fosse um clube. Eu não posso fazer nada. Mas se o Senhor puder tocar em cada coração, nós seremos aqui transformados pelo que Ele faz. Começar de mim então, Senhor. O Senhor tem liberdade de transformar o nosso coração nesta manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos e se avaliar. Eu vou te ministrar, já ministrei. Não tenho mais nada para falar. Não quero que falar nada de mim. E você agora se autoavalie. Peça ao Ministério de Louvor tomar posicionamento. E você se avalia, tá? Antes de servir a ceia para você. Entenda isso. Que hoje possamos nos aproximar da mesa com o coração quebrantado e sincero, decidido a permanecer na aliança. Porque sentar na mesa é fácil, mas permanecer com o coração inteiro diante de Deus é o verdadeiro desafio da fé. Hoje Deus está desafiando a mim, a você e a nós. Se autoavalie. Vamos estar adorando ao Senhor e você esteja se autoavaliando. Examine um homem a si mesmo. Depois comando o pão e beba do cálice. Examine. Eu ponto de examino, eu termino com esta pergunta: onde está o seu coração? Se examine. E possamos sair daqui com um grito de campeão, dizendo assim: hoje eu cheguei mais perto de Jesus. Hoje eu estou mais próximo de Jesus. É você e Jesus agora.